Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para explicar a Bíblia para você. E se você ainda não faz parte do canal da Comunidade Bíblica Internacional, se inscreve aí, dá o seu like, compartilha com alguém, tá bom? Passa essa mensagem para alguém, informando que nós estamos explicando a Bíblia e muita gente vai ser edificada na fé. Antes de prosseguir, bom dia para você e já pega lá sua Bíblia, que hoje a gente, uma vez mais, vamos explicar o restante da passagem de primeiro livro dos Reis, capítulo 19. E me acompanha aí, porque já os pássaros estão cantando comigo, daqui a pouco está um avião chegando. Bom dia para você, bom dia. Bom dia, pessoal. A passagem bíblica que eu quero compartilhar com você é a de 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler do verso 1 ao verso 8, uma vez mais, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã, às estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Essa passagem bíblica, ela é muito interessante, porque eu fiz umas explicações sobre essa passagem, sobre a incapacidade de Elias dele lidar com as adversidades, com situações negativas. Por quê? Porque Elias tinha passado pela circunstância de dar ordem para que parasse de chover e parou, de Deus alimentá-lo miraculosamente pelos corvos, dele ir à casa da viúva de Sarepta e ali fazer milagre, enfim. E agora, finalmente, ele tinha estado no Monte Carmelo, e ali no monte desceu fogo do céu, consumiu o que ele tinha colocado no altar, consumiu a água que ele tinha colocado no altar, e, portanto, o povo tinha se arrependido dos seus pecados, tinha confessado que só o Senhor é Deus. Agora, como que pode um indivíduo que um dia antes, ou no mesmo dia, no fim do dia, ele vê fogo do céu cair sobre um altar com base na oração que ele faz, e agora porque uma mulher diz que vai matá-lo, ele fica apavorado e foge? O que acontece com um homem desse? Ele não está acostumado com uma resistência acontecendo com ele. Muita gente vive assim, muita gente vive um narcisismo, porque tudo parece ser um sucesso para ele, e ele parece ser uma pessoa muito importante, que quando alguém contradiz ele, quando alguém debate com ele, quando alguém apresenta uma adversidade, pronto, ele se abate, ele não sabe lidar
com situações negativas porque ele acredita que está sempre certo. Nessa passagem bíblica, Elias estava certo, mas acontece que ele não sabia lidar com a adversidade, com uma resistência. Muitas das vezes, coisas acontecem na vida da gente que é provocada pela nossa retidão em Deus, por nossa conduta diante de Deus. E lidar com a adversidade, com a situação negativa, faz parte. E nós precisamos ser treinados a tendo certeza daquilo que estamos fazendo em Deus, daquilo que Deus falou conosco para fazer e nós fazemos. Precisamos ter certeza de que as coisas vão acontecer e de que as resistências naturalmente virão. Porque todas as vezes que você procura fazer o certo, todos os que estão errados vão te resistir. Mas o grande problema é quando nós não estamos acostumados ou não somos treinados a lidar com negativas, com alguém quando nos resiste, quando alguém não concorda com o que fazemos, falamos. Enfim, há pessoas que elas estão tão seguras de que o que estão fazendo é certo, que acredito que todo mundo vai aceitar, e não é bem assim. E se você está vivendo esse tipo de dificuldade, veja o que o Elias fez por não saber lidar com adversidades, por não saber lidar com as situações negativas. Isso é um problema grave. Diz o texto bíblico que ele se foi ao deserto caminho de um dia. Você imagina o que é ele caminhar o dia inteiro penetrando no deserto? Esse cara é maluco, diríamos nós. E ele chegou ao ponto de, depois dessa adversidade, de entrar no deserto caminho de um dia, ele veio e se assentou debaixo de um zimbro. O zimbro, ele é uma árvore que não é que é cultivada, ela cresce no deserto, ela é cultivada pela própria natureza. O zimbro, ele tem uma capacidade própria de aproveitar o máximo possível de água no profundo do solo. As raízes são profundas do zimbro. E de uma maneira muito interessante, o zimbro, ele tem folhas que produz, por causa da sua fotossíntese, por causa da absorção que ele procura fazer da luz solar, ele trabalha de tal modo que emana das suas folhas um vapor. E esse vapor é alucinógeno. É sério, é alucinógeno. Qual é o propósito do zimbro? O zimbro, ele é uma planta que no deserto procura atrair com a sua sombra pequenos animais que se movimentam no deserto. E as suas folhas que exalam esse humo alucinógeno, esse vapor invisível alucinógeno, dopa o animal que fica debaixo da árvore, porque não é uma árvore grande, é uma árvore pequena. E Elias chegou ali e ele acabou sentindo o odor, não percebeu, daquele vapor alucinógeno e acabou dormindo. E ele, na verdade, estava ali para morrer, porque ele pediu a morte. O texto nos mostra sobre isso, que diz que ele, em seu ânimo, pediu a morte, ou seja, ele estava extremamente deprimido. A depressão, nesse caso, é motivada pela sua incapacidade de lidar com a adversidade. Muitas das vezes acontece isso com a gente. Por não sabermos lidar com uma situação negativa e por estarmos seguros de que estamos certos, como eu estava falando antes, acreditamos que ninguém vai nos resistir. Mas há resistência. Há resistência no trabalho, na família, na igreja. Especialmente quando você acaba tomando decisões importantes que geram mudanças à sua volta e geram efeitos transformadores em pessoas. Isso é um impacto. E esse impacto, na maioria das vezes,
ele encontra resistência com pessoas que não estão dispostas a uma mudança drástica. Na maioria das vezes, nós estamos cercados por pessoas que, supostamente muito experientes, não estão sujeitas a experiências drásticas, a experiências de mudanças drásticas, rápidas. No caso aqui, a mudança foi muito rápida, porque o povo estava caminhando numa direção idólatra, e por causa do que viram no Monte Carmelo, o fogo de Deus caindo, o povo mudou imediatamente. Acontece que Jezabel não estava lá. Estavam lá os profetas de Baal, e Jezabel, que sustentava esses profetas, não estava lá com Acabe. Ela não viu o que aconteceu. E agora, ela sabendo do fato pela boca do marido, e com toda certeza ele foi queixoso, narrando o fato como se comportando como derrotado, porque esse era o temperamento de Acabe. Acabe era um sujeito que precisava de uma esposa de personalidade forte para ele poder se conduzir. Ele vivia à sombra da Jezabel. Aliás, quero lhe chamar a atenção aqui que o assunto sobre Jezabel não é a figura de uma mulher que pinta os olhos, não é uma figura de uma mulher que se maqueia, como alguns no passado acreditavam, de que o espírito de Jezabel é o espírito de uma mulher que fica toda maquiada, que chama atenção para si. Não, o espírito de Jezabel é o espírito de uma mulher que toma posições tão fortes que sobrepuja seu marido, subjugando-o a segundo plano. Essa mulher exerce uma liderança tão forte, ela é tão dominadora, que o seu marido se subpõe a ela. E ela, portanto, domina todo o jogo, inclusive mandando matar pessoas, destruindo pessoas. E o jogo da palavra em Apocalipse, falando do espírito de Jezabel, esse comportamento feminista que subjuga o homem e que se coloca como a melhor de todas, sem levar em consideração que todos somos iguais. É um poder feminino de tal ponto que chega a destruir a vida de outras pessoas. Esse é o espírito de Jezabel. Uma mulher destruidora, uma mulher vingativa, uma mulher dominadora e uma mulher que manipula as coisas a seu bel prazer. Esse é o espírito de Jezabel. Mas o fato todo aqui nesse texto é como Elias, indo para o deserto, se coloca debaixo do zimbro. Em outras palavras, ele agora aqui toma uns medicamentos para dormir e morrer. A figura que eu estou usando é essa mesmo. Muitas das vezes, uma pessoa que se sente numa situação adversa, que ele se sente incapaz de enfrentar uma situação adversa, ele acredita que o melhor para ele ou para ela, dependendo da pessoa, é estar ausente desta vida. Muitas vezes nós nos sentimos assim porque há uma situação dentro de nós resultante de experiências passadas que tivemos. Esse texto ele é muito interessante porque Elias questiona, no meio dessa sua angústia e nesse desejo de morte dele, essa é o que nós chamaremos pulsão de morte dele, ele chega ao ponto de dizer: já basta ao Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. O que Elias está dizendo? Elias vem de um histórico possível, onde os pais dele viveram certa dificuldade, certo sofrimento, em que ele estava inserido naquele sofrimento familiar. E quando ele então começa o seu ministério, que começa com um sucesso tremendo, que ele manda parar de chover, ele manda parar de cair água do céu e para por 3 anos e meio, e N circunstâncias
positivas acontecem na vida dele, ele pensa que a vida dele mudou de tal maneira que nunca vai encontrar adversidade. Mas ele viveu lá no passado muitas adversidades. Há muita gente assim. E aí quando vem uma dificuldade, vem à tona todo o seu passado histórico e os traumas que ele viveu. E esses traumas travam essa pessoa. Há muita gente assim que é travada pelos traumas que viveu, pelos sofrimentos que passou, e acaba vindo à memória e ele não sabe seguir adiante. E Elias estava assim. E eu costumo sempre ilustrar a figura de Elias ter ido para debaixo do zimbro, a figura de alguém que resolveu tomar medicamentos para dormir e morrer dormindo. Essa era a ideia de Elias, no que ele queria fazer. E ele estava dormindo de tal modo, e se o anjo de Deus não aparecesse ali, ele ia dormir até morrer, ali debaixo do deserto. Ele ia secar. Porque o zimbro ele tem uma propriedade muito interessante, ele atrai pequenos animais para debaixo de sua sombra, e o poder alucinógeno do seu vapor, do vapor que sai das suas folhas, faz com que o animal morra ali, e aquela pequena quantidade de água do corpo do animal é suficiente para alimentar as raízes do zimbro. Essa é a propriedade do zimbro. E ali você vai pensar assim, o zimbro tem cérebro? Não, são coisas próprias da natureza que é feito para poder se manter um determinado vegetal, e assim vai. Nós encontramos muitos vegetais que se comportam dessa maneira. E Elias estava aqui nessa circunstância adversa. Se o anjo de Deus não aparece, certamente ele iria morrer ali. E o anjo de Deus foi preciso tocar nele e dizer para ele comer. Então, nós encontramos 3 coisas aqui. Número 1, há traumas que marcam sua vida, e esses traumas, eles vêm à tona quando você passa por uma adversidade. Você está passando por uma situação onde você não encontra mais motivo para viver. Reveja o seu passado, coisas que aconteceram lá atrás na sua vida, que estão vindo à tona de novo e remarcando sua vida, dizendo que você vai viver aquela mesma situação e que, portanto, você não merece viver. Você precisa repensar as coisas do passado e imaginar que o momento que você vive agora é totalmente diferente. Você tem uma mente diferente, você tem uma circunstância diferente, e se você teme ao Senhor Jesus, se você teme a Deus, você também tem uma ação diferente da parte de Deus sobre você. A segunda coisa, você talvez considere que a melhor coisa a fazer é dar cabo da própria vida, ou você desistiu nos projetos que você tem. Porque uma vez que você encontrou resistência, você desistiu. A palavra que eu tenho para você é: não desista. Você sempre tem que se reportar não às adversidades por qual você passou. Você tem que se reportar às vitórias que você conseguiu. É como diz o texto bíblico, onde diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Traga à memória de volta aquilo que te traz esperança. Volte os seus olhos para as coisas positivas que acontecem ou aconteceram na sua vida. Você certamente vai dizer: mas eu não tenho coisas boas que aconteceram na minha vida no passado. Certamente há. Ainda que seja uma, ainda que sejam poucas, agarre-se nelas, olhe positivamente para essas coisas, porque o grande segredo de lidar com as adversidades é olhar as capacidades positivas que nós temos, olhar as boas oportunidades que aparecem para nós e acreditar sempre que as adversidades não são ponto final. Elas são apenas o primeiro degrau ou o segundo degrau, ou apenas degraus que nos levam a outras oportunidades. Uma outra situação, e terceira aqui que eu quero colocar para você,
é que quando você estiver perdendo o ânimo, preste bem atenção, quando você estiver perdendo o ânimo e você já está tão desanimado que o que você quer fazer é só dormir. Eu sei que talvez você tenha perdido o apetite, talvez tão desanimado que não quer comer nada. Minha recomendação para você: beba bastante água. 2. Alimente-se de alguma coisa. Normalmente nós procuramos recomendar que as pessoas comam uma banana, porque tem potássio. Se você não pode comer frutas, é importante que você se alimente de alguma coisa que venha do leite e que te dê proteínas para realimentar seu cérebro. Você está se sentindo desanimado? Ao invés de você tomar medicamentos para morrer, tome medicamentos para viver. Tome vitamina C, tome complexo B, realimente-se, reencha seu organismo de líquido, restaure a vida biológica no seu corpo. Essa vida biológica no seu corpo vai gerar um efeito positivo na sua psique, ou no seu ânimos, e, portanto, você vai se levantar daí. Agora quero agregar uma quarta coisa importante. Conte sempre com o milagre de Deus. Deus vai, de alguma maneira, mandar alguém para te trazer novo ânimo. Um anjo de Deus. Quem sabe eu seja esse anjo hoje que está te trazendo um alimento e colocando perto de você dizendo: come, porque ainda tem uma história muito grande para você. Existe uma caminhada muito longa para você, e essa caminhada é uma caminhada de transformação da sua vida, da vida de pessoas, e a transformação da história das pessoas que estão à sua volta. Você vai conseguir. Conte sempre com esses elementos. Quando você, então, agir na terceira circunstância, procurando dar ânimo a você mesmo, Deus cooperará com as suas atitudes. É certo. Você vai ver a mão de Deus cooperando com você, você vai ver que milagres começarão de novo a acontecer com você, e se milagres não acontecerem imediatamente, Deus te dará uma palavra que será uma instrução para você transformar a circunstância negativa em bênção, transformar a adversidade em oportunidade, transformar a derrota em um treinamento para uma vitória maravilhosa. Deixo com você essa passagem bíblica de 1 Reis, capítulo 19. Não tome nada para acabar com a sua vida. Tome vitamina para dar saúde a você. Não desista porque você está enfrentando a adversidade. Todo mundo passa por isso. Muitas das vezes nós enfrentamos resistência de pessoas que nós sabíamos que elas iam nos resistir, mas nós acreditávamos tanto em nosso orgulho que íamos submeter aquele resistente a nós, que quando a resistência daquela pessoa vem, nós não acreditamos que aquilo está acontecendo e nos sentimos de novo incapazes. Acredite no seu potencial, mas principalmente acontece na história que Deus está escrevendo sobre você. Você tem uma linda história e eu te desafio a vivê-la. Quero finalmente dizer para você que Deus escreveu uma história brilhante para mim e para você. E que o seu futuro, o meu futuro, o nosso futuro é brilhante. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Deus te abençoe, Deus te dê um dia abençoado, ou se você está me assistindo agora à noite, Deus te dê uma noite abençoada e o dia de amanhã será próspero. Shalom!